A mentoria de hoje promete. A Aline está com dificuldades para implantar as regras na empresa dela e é sobre isso que nós vamos conversar. Antes de mais nada, parabéns pela coragem de estar aqui olhando os pontos cegos da sua empresa, porque muito empresário ele quer que o governo mude, que as leis mudem, que os empregados mudem, que os clientes mudem, até que os vizinhos se mudem. Mas ele não quer mudar, ele não quer olhar os seus pontos cegos. E você que está aqui já está de parabéns por isso. Por quê? Porque você veio justamente para poder estar olhando quais são os pontos cegos da tua empresa neste momento. Fala pra gente, de onde que você está falando, como começou a Primeiro tua eu queria, empresa, o que você fazia antes de ser empresária. primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, né? E meu nome é Aline Guedes, eu sou aqui de Taubaté, interior de São Paulo. E meu pai que é o dono da empresa. Meu pai, a gente trabalha no ramo de gráfica, impressão offset. E eu entrei para trabalhar com ele, assim, quando eu tinha, acho que uns 19 anos que eu entrei para trabalhar com ele. Entrei para ajudá-lo a ir ao banco, fazer serviços assim. Mas, e aí, com o tempo, eu fui me envolvendo. Nesse meio tempo, também me formei na faculdade de administração de empresas, de gerenciamento de empresas. E aí foi tomando conta, e ele aos pouquinhos também foi deixando de lado. Com a pandemia, ele se afastou um pouco mais. Então, sou eu que conduzo os funcionários, que faço tudo, né? Eu faço tudo da empresa. E você sabe que só na tua apresentação eu já consigo resolver seu problema, né? Ah, que bom. É, só na tua apresentação. Agora, eu não sei se você vai conseguir, mas eu vou deixar você continuar falando um pouco mais sobre a empresa. Hoje, vocês estão com quantos empregados? Como que está hoje o organograma da tua empresa? Quantas pessoas Bem, trabalham? Quem faz o quê? como te disse, eu sou registrada, né? Eu sou uma funcionária da empresa e tem mais 7. Uhum, E o meu pai, que não está frequentando tanto a empresa devido à pandemia. Mas ele continua ajudando a gente, né? Aliás, ele uhum. faz parte também da equipe. Meu cargo na empresa, a princípio, foi fazer a parte financeira. E aí, aos pouquinhos, eu fui tomando conta da produção e gerenciando tudo, né? Essa é a verdade. E Faço o que está escrito compras, na tua carteira? Que você é o quê? eu sou gerente administrativo. Está escrito isso. Escrito isso. Ok. E teu pai não tem sócios? Não, na verdade, a empresa está no nome do meu pai e da minha mãe. Tá. Então, a tua Hoje mãe é faz. a sócia do teu pai. Mas ela não participa de nada. Ela já trabalhou no passado lá. Na verdade, só para recapitular o que aconteceu, a empresa foi montada para. Meu pai montou a empresa para o meu irmão. Meu irmão era formado em publicidade e propaganda, e aí meu pai quis montar um negócio para ele trabalhar, e aí aos pouquinhos meu irmão foi saindo, ele montou um outro negócio para ele com comunicação visual, e aí a gente ficou na empresa. Então, a empresa foi montada por ele. Resumindo, eu nunca tinha trabalhado em gráfica, nem meu pai, nem minha mãe. A gente, né? E o teu irmão, ele tá na empresa hoje? Não, ele não está na empresa. E o Ele que ele montou faz um hoje? negócio. Ele montou um negócio paralelo. Ele tem uma empresa de comunicação visual. Uhum, entendi, entendi. E essas 7 pessoas que trabalham com você, o que eles fazem? Qual o cargo deles? Tá. Então, tem uma moça, que eu falo que é meu braço direito lá, que ela faz o atendimento, ela faz o link entre o setor de arte final e a produção, né? Porque a gente tem que saber que é serviço personalizado, né? Então a gente recebe o pedido, tem que passar para o setor de arte final, produção, então ela faz esse link junto comigo. Eu também sou Uhum, uma funcionária da empresa, né? uhum. Tenho o cargo de funcionária, de empregada, né? Faço serviços operacionais que não deveria, né? Então, e qual que é o cargo dessa pessoa que é teu braço direito? Na carteira, Só em existe na auxiliar, carteira, não existe em então nenhum outro lugar. na carteira está auxiliar administrativo, porque ela ia me Uhum. auxiliar, né? E ela tá lá há quanto tempo? 2 anos e pouco. Uhum. E ela é a Era a pessoa que funcionária mais hoje, nova. e ela é a pessoa que hoje te ajuda em tudo. Sim. Ok. Aí temos mais 2 funcionários no setor de arte final. São Uhum. dois que tem um que é muito antigo, que já foi mandado embora umas 2, 3 vezes e já voltou. É.
São dois meninos. E aí na produção são 4 pessoas. Uma moça que faz a parte Não do deve ser tão acabamento. menino, né? Porque para ele já ter sido mandado embora várias Ah, não, vezes. esse não, esse tem a minha idade. Aham. E o outro tá um pouco mais novo. E aí o pessoal da produção, que são três homens que fazem a parte da impressão e tem a moça que faz a parte do acabamento. Então a equipe nossa é essa, porque já tivemos mais empregados no passado, mas hoje em dia está reduzido com 7, e contando comigo 8, né? Entendi. E qual que é seu principal produto? Então, a gente faz impressão offset. Na verdade, é variado, né? Um exemplo, cartão de visita, envelope, Mas cartão de timbrado. visita não deve ser exatamente o que paga as tuas contas. Qual que Não. hoje é o teu carro-chefe em faturamento? Na verdade, o cartão de visita ele é a porta de entrada de uma linhagem de clientes que eu tenho, que é o parte do comércio, que a gente vende para comércio, para indústria, que para mim é o que me interessa, é o cargo-chefe, é o que eu vendo para as indústrias. Então, são catálogos, são manuais. Como foram, essas regras? O que que você acha que você gostaria que eles tivessem de comportamento e que, na verdade, eles não têm? Tem algumas regras que é erro, no caso, o meu erro, que eu só comentei, não é permitido, né, por exemplo, não é permitido usar o celular, mas Uhum. não foi documentado. E o que me aconteceu semana passada com aquele funcionário que já foi mandado embora umas 2 vezes, eu recontratei, eu vi ele mexendo no celular e eu falei, fulano, você não está usando o celular, né? Você sabia que não pode? Aí a resposta dele, mas todo mundo aqui usa. Eu falei, não, mas eu tô falando com você, é de você. Ele, não, mas todo mundo usa. Eu falei assim, mas você sabia que não é permitido usar o celular? Ele olhou pra minha cara, não, não sabia. Resumindo, não está documentado, ele deu a resposta que ele quis dar, né? Pois é, perguntou errado, recebe resposta errada, né? E eu realmente não teria perguntado, eu já aplicaria uma advertência nele. Mas Já se aplicaria uma advertência. eu não tenho documentado esse Mas regulamento. você me disse que você fez uma regra. Como foi que você criou essa regra? Não, eu conversei, eu fiz em reunião falando, dizendo que não poderia usar o celular, Os não 7 entendi. estavam presentes na reunião? Sim, como 7, avisando que o celular atrapalha a produção, né? Enfim, o foco deles. E, Isto é um documento tácito. É diferente se você nunca tivesse feito reunião, se você nunca tivesse falado e simplesmente eles usassem o celular e você permitisse. Você permitisse e você concordasse com a prática. Se você nunca tivesse falado nada, tacitamente você tinha perdoado e concordado, porque não tinha nenhum documento de que você fosse contra. A partir do momento que você fez uma reunião e você deixou claro que não era mais para usar, mesmo que você não tenha documentado, você tem outras pessoas que estiveram presentes nessa reunião. E isto é uma reunião e é um acordo tácito, é um acordo de boca, é um acordo do fio do bigode, do fio do bigode. Aí você está no momento mais fácil agora, porque você vai voltar a reuni-los e você vai abrir a reunião dizendo: infelizmente, a nossa reunião, onde nós combinamos alguns acordos, não está funcionando. Ponto. Sem jamais citar ninguém. Por ah, isso, eu sim. trouxe tudo aqui para o papel e eu quero ver se eu esqueci de alguma coisa. A partir de hoje, é determinantemente proibido usar qualquer aparelho eletrônico, que esse é um erro que os empresários cometem. Eles falam que não pode usar o celular e depois a pessoa agora tem aqueles smartwatch e aí a pessoa se lasca, porque eles usam. Ou eles querem usar iPad, iPhone, qualquer outro tipo de né? Que eles possam ouvir músicas e coisas assim, eles sempre encontram, né, um outro aparelho. Até a Alexia é capaz eles quererem usar daí. Então, você precisa deixar claro que a tua regra, a tua política é de uso de absolutamente qualquer aparelho eletrônico. Qualquer aparelho eletrônico. Isso faz toda a diferença, ok?
Então, a partir daí, você vai escrever o seguinte, que a pessoa não pode usar e nem portar. Essa é a outra pegadinha. O problema das políticas é que se elas não forem bem escritas, elas são cheias de armadilhas. Ah, mas você falou celular. Não, mas você falou usar, eu só tô com ele no bolso. Entendi. E aí começam as pegadinhas. Eu me lembro que eu estive num restaurante de um aluno meu, numa cidade aqui próxima, e pro azar dele, pro azar do empregado dele, eu sentei bem lá no fundão, quietinha, comecei a almoçar, e eu fiquei só sacando um garçom. Sabe esses garçons com calça social bastante larga, né? E aí eu fiquei só sacando. O garçom encostava na parede e ficava olhando para a parede. Aí ele olhava para trás, olhava para cá e trocava o celular de fazer pedido pelo celular dele. Pessoal. E ele ficava lá usando. Depois, ele olhava de um lado, olhava do outro e não tinha ninguém vendo, porque era fundão mesmo. Só eu. Olha que azar. Só a E carga. aí, pois é. E aí ele destrocava o celular, destrocava e voltava para o balcão atender. E eu te pergunto, e isso é uma história real, onde é que estavam os donos? A dona do restaurante, coitada, ela tem bursite e ela estava fazendo suco, ela era baixinha, ela estava assim com o braço, sabe, bem erguido no alto, tudo que você não pode para quem tem bursite. E ela estava lá espremendo o suco, porque tinha faltado uma pessoa. O dono estava lá como é que chama aquilo? Na grelha, na chapa, porque também tinha faltado uma pessoa lá. Nossa. E o garçom estava calmo, tranquilo, sossegado. Correr para quê? Correr para quê? Então, são essas pegadinhas do momento em que a gente faz, né, a política e a gente cai do cavalo. E aí as pessoas estão perguntando, e esses aparelhos devem ficar onde? Você quem decide. Ou você compra um armário, Carmen, eu vou comprar, vou pagar R$ 600 no armário. Não pague, deixa eles usando o celular, então. Cada 10 minutos que eles usam o celular por dia, você está dando uma semana a mais de férias para eles por ano. Multiplica isso por 7, a gente está falando em 3 meses de salário praticamente por ano. Então, não compra o armário. Porque na política tem que estar, que celular, bolsa, tudo tem que estar no armário. E não cometam o erro que uma aluna minha cometeu, que ela pôs esse armário dentro do banheiro. Aí que as pessoas não saíam mais do banheiro, porque elas ficavam dentro do banheiro com acesso ao celular e tudo mais. O armário tem que ficar fora do banheiro, num lugar muito visível, que todo mundo tem acesso a ele. Mesmo porque pode acontecer uma emergência e a pessoa precisar da chave do carro, precisar de um documento, precisar da bolsa, sofre um acidente, tem que ir para a Santa Casa às pressas e o armário está dentro do banheiro e lá dentro pode ter alguém usando. Então, armários jamais ficam dentro do banheiro. E as pessoas deixam todos os pertences pessoais lá. E aí, você tem que trazer, inclusive, informações se você vai deixar carregar ou não o celular. Porque essa é outra brecha, é outra pegadinha que as pessoas caem. Porque aí a pessoa fala assim, não estou usando e não estou portando. Só está carregando. Porque na hora que eu vou embora, ele não pode estar sem carregar. Porque eu moro longe, está escuro, tá. Aqui que ela está só carregando. Ela está ali carregando e olhando se entra alguma mensagem. Então, você tem que ter as regras com muita clareza. E esse celular que vai ser guardado no armário tem que estar no silencioso. Porque senão também ele vai ficar dentro do armário tocando. E é por isso que a política é sempre sobre aparelhos eletrônicos. Porque esses relógios que têm acesso à internet também não podem ser usados. Olha lá o Ricardo falando de colocar, inclusive, câmeras na empresa, câmeras próximo ao armário.
Devem ter câmera. Eu coloquei essa semana uma câmera próxima ao armário, E todo mundo assinou? E sabe que tem câmera? né? E como que você faz isso? Como que eu faço esse documento? Coisa mais simples e boba do planeta. O ambiente da empresa é monitorado por câmeras 24 horas por dia, 7 dias por semana, em diversos pontos, para a sua segurança e segurança de todos na empresa. Essas imagens podem ficar gravadas à disposição da empresa. A data assina, eles são cientes. Você não pede autorização para colocar câmera. É um termo de ciência. Eles estão cientes que tem câmera. E você pode pôr aquelas velhas plaquinhas para a sua segurança, você está sendo filmado. E uma vez também eu vi um termo de ciência desse, né? E esse termo de ciência, ele falava assim, porque se alguma coisa for feita errado, você pode ser mandado embora por justa causa, que nós estamos olhando as câmeras. Numa política, você jamais ameaça as pessoas. Você jamais escreve numa política, se você estiver usando o celular, você vai ser advertido. Não. A política é esta e deve ser seguida. E aí você tem que deixar claro onde que ele vai deixar esse celular e de que jeito. Se é ligado, se não é ligado, como que funciona isso, né? E eu não colocaria uma câmera no armário apenas, porque pode ser considerado perseguição. É que o ambiente que tem o armário é minúsculo. Uhum. É um corredorzinho que vai ao banheiro. Então, assim, Sim, não mas tem você muito tem câmeras em outros ambientes da sua empresa? todos os ambientes Então, você nunca vai dizer que tem câmera no armário. Vai dizer que tem câmera em todos os na ambientes. empresa. É. Isso. E a plaquinha também do você está sendo filmado é assim, para a sua segurança. Sempre falando da segurança da pessoa, do porquê que você coloca a câmera. Quando a gente faz uma política, a gente tem que subir em cima do salto para fazer a política. E tá sorrindo, para mostrar o quanto aquela política é importante para eles. Eu fiz uma live com uma aluna minha, imagina que ela tem uma mecânica diesel. Contratar mecânico não deve ser fácil. Mecânico especialista em caminhão, em diesel, então, nossa, deve ser agulha em palheiro, deve ser uma das coisas mais difíceis que alguém possa ter que encontrar. Imagina que ela precisava tirar o celular deles, porque eles ficavam o tempo todo com o celular. Ela fez a reunião, colocando do quanto a vida deles era importante, do quanto as máquinas que eles usavam eram perigosas, e ninguém sabendo onde que a reunião ia chegar. Até que chegava num ponto, por isso, a partir de hoje, ninguém mais usa celular. Mas a reunião que eu vou fazer é exatamente assim. Uhum. Você vai trazer todas essas informações, você já vai estar trazendo a política, vai confirmar com eles se você se esqueceu de algo, como tipo eles estão participando, entendeu? Sim. Ok, então se está tudo aqui na política, estamos acordados, todo mundo assina, e aí você já deixa pronto, tipo uma ata de reunião, né? Que você vai abordar esse assunto. E no caso, que nem o Ricardo falou, de permitir o uso de imagem. Não, porque você não vai fazer o uso da imagem. É só, Ricardo, se ela fosse pegar essas imagens e colocar no Instagram. Você, Ricardo, que fica batendo foto das suas vacas e publicando no Instagram suas vacas que faz queijo, são as vacas felizes que faz queijo feliz. E se você não conhece o Ricardo, o queijo Ricardo Marquezine, conheça, que é o melhor queijo que eu já comi na vida. Ele não separa o bezerro da vaca, a vaca fica feliz, a vaca não coloca um monte de hormônios, estresse, de tristeza, raiva no leite, ela te dá o leite. E aí, ele faz o melhor queijo que eu já vi, que é o queijo de vacas felizes. Então, Ricardo, eu quero só ver se você tem autorização de uso de imagens das vacas que você usa. Elas assinaram? É só uma brincadeira com o Ricardo, mas, pessoal, depois entrem lá no Instagram que vocês vão ver, né, as vacas felizes do Ricardo. Mas você entendeu como funciona a implantação da política? Você tem que mostrar o lado positivo, você já leva tudo isso por escrito, qualquer coisa você já leva, inclusive teu notebook com a política, se precisar alterar alguma coisa, já altera na hora, imprime e todo mundo assina.
A partir de Entendi. hoje, ninguém pode realmente estar com o celular, nem portar, nem estar com ele, durante todo o horário de trabalho. E cabe a você definir se naqueles intervalos de café que eles costumam Isso, fazer, se eu você vai permiti. permitir ou não que use. Eu permiti. Eu já fiz já digitei o regulamento interno e eu tinha permitido. É permitido nos horários de refeição e café se houver, né? Mas Porque o horário eles de têm café café ou não tem café? Porque esse se tem houver horário. me deixou em dúvida. Sabe, Política não sabe por pode deixar quê? em O que dúvida. eu tinha, o que eu tinha conhecimento é que o horário, depois eu ouvi de você falar que não, mas que o horário de café tinha se a jornada fosse de 5 horas. Então, por exemplo, no período da manhã, a gente não tem jornada de 5 horas, tem de menos. No período da tarde, temos de 5 horas. Então, Uhum, eu dei horário de café no período da tarde, para ele de 15 minutos, porque tinha jornada de 5 horas. Era isso que eu tinha conhecimento. Aí você disse que na entendi. CLT não tem nada sobre esse assunto. Na CLT ninguém toma café. Tem até um vídeo que eu fiz respondendo essa dúvida. O vídeo chama Chimarrão, Chá ou Café? O que você aceita? Porque se a pessoa tem o direito de parar para tomar café e o outro também tem direito de parar para tomar chimarrão, comer chocolate, cada um tem É. direito para fazer aquilo que é seu vício, né? Mas Então, agora, a gente tem que tomar cuidado com isso e a gente tem sempre que olhar a Convenção Trabalhista, porque a Convenção Trabalhista tem força de lei. Se na na convenção não Convenção tem nada. Trabalhista tiver escrito que tem os 15 minutos de café, por exemplo, você é obrigada a dar. E aí não só é obrigada a dar, como também é obrigada a registrar o ponto. E eu vou aproveitar para responder uma pessoa que falou que tem 2 empregados, se precisa registrar o ponto. O café, se tiver obrigado na tua convenção a fazer e Tem que você bater o ponto. paga todas as máquinas e todo mundo vai junto, não precisa registrar, porque aí Não. você tem a primazia da realidade. Mas se na tua Uhum. convenção trabalhista exige e vai um, depois vai o outro, depois vai o outro, você vai ter que fazer uma política do café, onde você vai dizer se pode, por exemplo, ficar 2 pessoas simultâneas na cozinha. Não pode. Então, Mas você então, aí já é agora, outra política. Faz na verdade, primeiro a do A celular, convenção, depois a você convenção não faz. diz nada do café. A convenção de gráfico não diz nada do café. Mas eu já dei esse horário de café para eles. Então, eu acredito que eu não posso retirar, né? Uhum. A Mais ou menos. partir de hoje, não posso mais tomar café? Mais ou menos. Poder pode, mas gera um burburinho que não vai valer a pena, né? Não vai Eu também valer acho a que pena. não. É aquela famosa assim, né? O molho é demais pro tamanho do bife, entendeu? Então, acho que não Não vale a vale a pena. pena. É. E tá tudo ok, mas não deixe passar e realmente tenha esse cuidado de criar depois, não agora. É uma política de cada vez, não De cada coloquem vez. várias políticas ao mesmo tempo. É uma de Uhum. cada vez e depois você coloca então uma política falando dos horários e daí entra os horários de café, uma outra política falando do refeitório, como se usa o refeitório, cada um é uma política independente. Essa história de entregar um livrão para a pessoa que chama regimento interno não funciona para nada. Maristela está aqui falando e a Mari, ela fez, na época, a última vez que eu fiz live com ela, a Mari tinha feito 4 ou 5 políticas. E com apenas 4 ou 5 políticas, ela tinha mudado todo o cenário da empresa dela, todo o cenário. A gente acha que precisa daquele livrão, né? Não Mas se precisa. o funcionário, eu contrato um novo funcionário, eu tenho que dar esse livrão para o empregado novo, né? Jeito nenhum, que Não? não serve para nada. Você lê manual quando você compra uma TV? Não. Não. Ninguém lê. O seu funcionário, que na verdade não é funcionário, é empregado, ele também Empregado? não lê. Ele não lê. Então, deixa eu só responder rapidinho essa questão do ponto, se é obrigatório ou não é. Se na tua convenção trabalhista te obriga a fazer os 15 minutos, se saem todos de uma vez, não. Se sai um de cada vez, é melhor. Se por um acaso a tua convenção trabalhista não te obriga, não precisa registrar o ponto. E me perguntaram se com 2 empregados precisa registrar o ponto. Gente, isso é pegadinha da lei. Preste atenção no que eu vou te ensinar. A lei diz que até 10 empregados você não precisa registrar o ponto. A Carmen diz que se você tiver um único empregado, registre o ponto. Precisa.
Porque esse um único empregado, ele pode entrar na justiça e falar que ele fazia hora extra até tarde. E quem você acha que vai ter que provar que ele fazia hora extra? Ele ou você, Empregador. empresário? É sempre o Nossa. empregador. O ônus da prova é do empregador. Então é você quem vai ter que provar. Se você tem um único empregado que está home office, fique atento, porque o top das reclamações de home office é que eles fazem hora extra, que eles não pagam para almoçar. Olha que dó. E aí você não tem um ponto registrando no celular. E outra notícia que eu tenho para te dar que você vai amar, escreva Aponte-me com 2 P's. O Aponte-me é um ponto que você pode instalar no celular da empresa, por favor, do funcionário, somente se ele estiver externo ou home office, ou num computador, num tablet, onde você quiser. Pode pôr num tablet e pôr na parede. O Aponte-me, eu fiz uma live, inclusive, com o presidente da Aponte-me. Ele é gratuito até 2 empregados. Então, se você está começando a tua empresa, até 2 empregados, ele é gratuito. E aí, você consegue exportar em Excel, saber o que tem de hora extra, o que não tem. Tudo isso aparece para você online. A pessoa bate o ponto, ela pode estar externa. Você vai saber qual é a coordenada de GPS que essa pessoa está. Isso é super importante. Isso é super importante. Por quê? O cara diz assim, porque eu não fazia horário de almoço. E aí você vai ver o local que ele parou, o GPS bateu o ponto. Às vezes ele é motorista e ele bate o ponto e continua andando. E aí, quando ele bate o ponto de novo, ele está 100 quilômetros para frente. Automaticamente ele vai receber uma advertência, talvez até uma suspensão, dependendo da gravidade daquilo que ele fez. Então, o Aponte-me, ele faz a foto dele, ele coloca a senha dele e vê o GPS de onde ele está. E até 2 empregados é gratuito. Tem outros sistemas de ponto? Tem também, mas que é gratuito até 2 empregados. Eu só conheço o Aponte-me. A Maricela falou que ela tem um Aponte-me que é perfeito. Então, esse manual de conduta, Vladimir, precisa ver se as pessoas vão ler, senão não serve para nada, para reclamação trabalhista. Porque elas podem dizer que você pegou do Google e que não tem nada a ver com a empresa delas e que não foi explicado. Por isso que eu não faço dessa forma. Eu faço uma política para cada situação, abordando tudo aquilo que aquela política pode me trazer de problemas. Eu vou fazer uma política de uniforme, eu tenho que escrever que ele tem que devolver o uniforme. Eu tenho que escrever quanto tempo dura aquele uniforme que eu estou entregando. Eu tenho que escrever se ele pode ir de barriga de fora, de sandália, como que ele vai trabalhar. Mas eu não dou uniforme. Então você pode fazer uma política de vestimenta. Mas tem que ter tudo muito claro. Então eu abordo uma política de cada assunto. Então, isso foi só para responder em relação ao ponto, mas não é esse o tema da nossa live. O tema da nossa live é sobre aplicação de regras, ok? Me fala, que mais sobre a regra? A regra do celular ficou clara para você que uma regra puxa a outra. Aí você me perguntou desse empregado novo, como é que faz para passar as regras para ele? Eu vou te falar como é que eu, Carmen, faço. A pessoa vai começar a trabalhar segunda-feira. Na quinta-feira, eu chamo esse empregado para fazer a primeira integração. Então, a partir do momento que ele foi aprovado no exame médico, ele foi aprovado, não façam isso se ele não foi aprovado. Senão é promessa de emprego e você lascou. Nessa quinta-feira, eu vou pegar todos os documentos dele. Quais documentos? Eu vou pedir para ele abrir conta salário no banco. Eu vou passar as regras da empresa. Quais regras? Somente aquelas regras que são importantes naquele momento. Regras que pode fazer com que ele queira desistir da vaga. E como eu ainda não assinei a carteira dele, é um ótimo momento para ele desistir da vaga. Então, eu já deixo claro que não usa celular, assina aqui a política. Eu já deixo claro como funciona o uniforme, porque assim que ele chegar, ele já tem que estar vestido adequadamente. Assina aqui a política. Eu já deixo claro a política de horários, assina aqui a política. Eu já vou pegar um papel onde ele vai dizer quem são os dependentes dele. E ele vai me trazer carteirinha de vacinação, carteirinha de escola, porque depois vão dizer que você não cuidou dos filhos dele. É mais ou menos assim que diz a lei.
Então você vai pegar já todas as cópias. E aí você percebe que ele é separado. E você sabe que só o Nascer Quadrado, nesse país, só para pagamento de pensão. Vai jogador de futebol, vai artista, vai político, não pagou Tudo. pensão, só o Nascer Quadrado. E se essa pessoa deve pensão e você não exige que ele traga separação judicial, você está acobertando um crime. Você está sendo cúmplice dele. E lá vai você. Não, não vai. Mas você vai ser considerado cúmplice no processo. E pode até ir, se ele alegar que ele pediu para você descontar e você não descontou. Então, quando a pessoa é separada, não mora com os filhos, você tem que ter a separação judicial. Ah, mas ele não tem separação. Então, ele que escreva com a letrinha dele, texto da cabeça dele, que ele tem lá um acordo com a ex dele, ele paga X por mês de próprio punho, com data e com tudo mais. Para quê? Para você se livrar dessa responsabilidade. Porque se ele está mentindo, Carmen, mas ele não tem filhos. Escreve. Eu não tenho filhos. Porque é um tal. Gente, até hoje aparece filho do Pelé, pelo amor de Deus. Ele jura que ele não tem filhos, mas até hoje aparece, né? Então, ele tem que escrever que ele se responsabiliza que não tem filhos e não tem dependentes. Porque ele pode estar escondendo o filho para não pagar pensão. Então, tomem muito cuidado, tudo tem que estar escrito. Eu faço tudo isso na véspera de 2 dias. Ele Dois abre a dias. conta salário e tudo mais. Ah, Carmen, e aí, terminou? Não, aí ele vem para o segundo dia de integração. E tudo isso eu estou Só fazendo a uma pergunta. integração para ele começar a trabalhar na segunda. O registro dele iniciaria na segunda. Sim, na segunda. Tá. Então Eu eu tô... posso chamar ele, Porque é um digamos, processo 2 dias seletivo. antes. É um processo Entendi. seletivo. Você analisou o currículo, fez entrevista ao telefone, olhou as redes sociais, chamou para uma primeira Pediu para entrevista. mandar vídeo. Isso é antes ainda. É. Isso é antes. Divulgou a vaga, 100 currículos, pede para mandar vídeo, sobra uns 5, 6. Aí, esses 5, 6, você Faz analisa o currículo, análise. olha as redes sociais, e aí você chama e faz uma entrevista ao telefone. Fez a entrevista ao telefone, faz a entrevista pessoalmente. Pessoal, Gostou da entrevista pessoalmente? Talvez você aplique um teste de matemática, um teste de redação, para ver como é que ele se redação. sai em outro dia. Para quê? Para fazer a nossa corrida de obstáculos em prol da vaga. Eu quero essa vaga. E aí, ao longo do caminho, você vai perdendo candidatos. E tá tudo bem, é um funil, entende? A ideia é essa mesma. E aí, você finalmente decide que você vai contratá-lo. Pode dar essa notícia para ele? Não. Não. Você diz, dentro do processo seletivo, você tem que estar apto para realizar essa função, porque eu não posso prejudicar a tua saúde. Então, você tem o exame médico agendado no dia tal, ok? Aí ele vai e faz o exame médico. Tá aprovado no exame médico? Chama para o primeiro dia de integração. Coloque as suas piores políticas onde ele vai poder desistir da tua empresa. Não desistiu? Manda abrir conta no banco, ok? E aí no dia seguinte ele já vai trazer o número da conta do banco. E eu já fiz um resumo de mais ou menos tudo que você precisa pedir. E lembre-se que agora o E-Social também está entrando nas empresas do Simples. E o que isso Sim. significa? Significa que cada bebezinho que nasce e você contrata o pai ou a mãe dele, você tem que ter RG e CPF. Mas, Carmen, ele é só um bebê. RG e CPF. E às vezes leva-se muitos dias para conseguir tirar essa documentação. E depois a Nossa. pessoa fica faltando para conseguir a Teve um documentação. empregado que teve um bebê há pouco tempo. Não, não fazia ideia disso. Sim, você tem que informar o nascimento do bebê, porque agora você tem um dependente dele e Nossa. antes você não tinha. Porque aí tem o salário família, tem um monte de coisas. Com o E-Social, o fato de você não ter informado, você já é multada. Mas o E-Social tá funcionando Ainda não, como. mas está Entendi. funcionando para as empresas que faturam não sei quantos milhões. Para Mas as vai pequenas, começar a para a faturar com microempresa. todo. E o E-Social não traz nenhuma lei nova. Nada, nada. Sim, Ele só fiscaliza que a lei seja cumprida. Porque se a isso. pessoa separa, você tem que mudar o status dela no E-Social que ela separou.
Se a pessoa casa, você tem que mudar. Se ela tem um filho de 16 anos que é dependente dele, e esse filho entrou pro Senai e começou a receber saláriozinho, não é mais dependente. Você tem que informar Então, o social que ele perdeu um dependente. Você então tem eu que também informar. tenho que fazer um regulamento para que os empregados me avisem dos acontecimentos, né? Sim, logo na entrada, né? Mas aí agora a gente ainda está na integração do primeiro dia, onde você vai Entendi. pôr as piores regras e já vai explicar como é que funciona na tua empresa. Se ele não desiste, continuou, ok, maravilha. Você já vai ver se ele usa vale transporte, se ele não usa, e tem que estar escrito: eu não uso vale transporte porque eu venho de carro, eu não uso vale transporte porque eu venho a pé, tem que ter lá a canetinha dele de novo, não basta pôr o xizinho. E aí ele Uhum. explica por que que ele não vai usar o vale transporte. E eu Aí, tenho esse documento do xizinho, eu faço o que agora? Faço um novo que eles escrevam, porque eu não tenho. Todos os funcionários, os empregados que estão lá, é o documento com o xizinho. ok, é esse documento do xizinho. Mas embaixo do xizinho, eu peço para ele Pede escrever. para. O Ah, então tá documento é bom. o mesmo, só que tem que estar escrito, Tá. ok? O que você vai fazer é que com o e-social, olha que sacada, você vai fazer uma reintegração de todos. Aí todos vão passar por esse processo que eu estou te falando. Entendi. E aí você pode chamar esse documento de reintegração. Vamos ver se realmente as condições pelas quais você foi contratada permanecem. Não, não permanece. Você tem um filho. Que data nasceu esse filho? Cadê o documento do filho? Eu preciso informar o e-social. Entendeu? Entendi. Selma, não existe sem o Vale Transporte, Selma. Vale Transporte é lei. Você tem que dar o Vale Transporte, ponto. E pode descontar 6% e Vale Transporte sempre em cartão. Jamais em dinheiro, Em dinheiro. jamais no Lerite, jamais ajuda de custo para pagar a gasolina do carro, da moto, não sei o que, não sei o que. Isso não é Vale Transporte, ok? E ainda por cima pode ser considerado salário por fora. E agora, Aline, com o Hum. e-social, tudo isso você vai montar, você está criando aí todas as suas regras e depois você vai estar criando isso para fazer uma reintegração com eles. E Entendi. aí você vai ter tudo documentado corretamente. Aí tem a integração do segundo dia. Vamos supor, ele começa a trabalhar na sexta, eu chamei ele na quinta, mandei ele abrir conta Isso. salário no banco tal, e conta salário é gratuito. Ele abre a conta no banco que você tem conta e aí você paga Pode ele ser a conta corrente deles? te dá trabalho, né? E eu não gosto de ter trabalho. Se você Não, gosta na de ter, verdade, eles têm a conta corrente ou poupança no mesmo banco que eu, então eu não tenho gastos para fazer a transferência. Mas tá, eu mas você digo tem que fazer um por um. assim, Conta salário, mas você aperta um botão, você sobe o arquivo da conta salário e já cai o dinheiro cada um na casinha do seu funcionário. E se você tem, por exemplo, conta corrente, o cara está devendo no banco, o banco pega o uhum, salário dele. pega. Mas se você Uhum, tem conta salário e o cara está devendo no banco, o banco não pode pegar o salário dele. Por isso as vantagens da conta salário. E se ele tem banco em qualquer outro banco que outro não banco, seja o seu banco, que não seja o seu pago banco, taxa. nada, ele pede. Assim, se você for transferir, você paga taxa, paga TED, paga DOC. Agora, se ele pede a portabilidade da conta salário, ele não paga nada. Vamos supor que ele quer Entendi. permanecer com a conta onde ele já tem hoje, no banco onde ele já tem hoje. Ele abre a conta salário e fala: eu quero portabilidade para o banco tal. Então você vai apertar um botão, cai na conta salário e o dinheiro já cai na portabilidade do banco dele instantaneamente e gratuitamente. Então, Mas conta salário é o melhor negócio sem sombra de dúvidas. sim, mas Como para você tem concluir, só a 7, CLT não você não proíbe tinha eu tanto. depositar, fazer a transferência na conta corrente ou poupança deles. Não Não, tem nada dizendo sobre isso. Não, não não, estou errada por isso. não. Você só tem mais trabalho. E Sim, você só entendi. pode vir a ter problema se eles estiverem devendo no banco. Tá. Desde que a conta corrente ou poupança seja só deles. Se for Uhum. conjunta, por exemplo, você já não pode usar. Ah, sim. Uhum. Porque ele é teu empregado, não a esposa dele ou o Não a marido esposa. dela. Então, a Entendi. conta não pode ser conjunta e tá tudo bem, mas acaba te Uhum. dando mais trabalho. Para as futuras contratações, eu já transferiria todo mundo para conta salário, porque é muito mais fácil. Sim. É muito mais fácil.
E aí, neste momento, na sexta-feira, aí você já vai estar com a conta salário e tal. Aí você vai cuidar das políticas que talvez ele precise já para a segunda. Talvez você já tenha que entregar o uniforme para ele trabalhar. E aí você vai entregar também o contrato para ele assinar. E hoje, carteira de papel não se emite mais, mas eu ainda faço as anotações na carteira antiga. Por quê? Porque eles gostam. Eles não, quem tem carteira a vida inteira não entende que não existe mais. Eles a vida inteira tiveram uma carteira de papel. De repente você fala, sua carteira não vale mais. Isso não entra na cabeça deles. Então eles gostam, eu ainda faço as anotações na carteira, dizendo que a pessoa começa a trabalhar na segunda-feira. Tem risco? Tem o risco dele desistir. Aí é uma escolha tua, se você quer estar assinando esse contrato e fazendo isso na sexta ou na segunda. Mas na sexta, você vai continuar abordando o tema das políticas, você vai estar finalizando o que possa ter faltado de documentos, alguma coisa que ele não tinha trazido, o RG do filho, CPF. Então, você vai estar finalizando. Porque como você já sabe que o E-Social vai pedir tudo isso, como é que você vai não pedir na contratação para depois ele faltar, né? E vocês sabem, RG não pode ter mais de 10 anos. Se o RG dele é velho, na quinta você já pede para ele ir atrás de fazer um Tirar um novo. novo. Então, tem que tomar cuidado com tudo isso, porque às vezes a pessoa é adulta e tem fotinho de criança no RG. Isso não é aceito, isso não é mais um documento. RG, o ideal são 10 anos, é isso que é considerado. Aí você já pede para ele tirar uma nova via. Então, dessa forma, a pessoa vai estar pronta para na segunda-feira começar a trabalhar. Começar a É trabalhar. possível que na segunda-feira você assine a carteira e o contrato. E aí você vai fazer mais uma integração, desta vez com as normas de segurança in loco. Eu estou te entregando esse protetor auricular, o CA desse protetor auricular está aqui anotado na ficha. A forma correta de usar é lave as mãos, higienize as mãos, puxa a tua orelha para baixo, coloca o protetor. Você não pode deixar de ficar com o protetor durante todo o tempo que você está aqui. E tal, entendeu? Entendi. Então, assina aqui que você entendeu as regras do protetor auricular. Então, essa terceira integração, você vai colocar as coisas que são in loco. E você já tem planejado o que é que ele vai ser treinado para fazer neste dia e quem que vai treiná-lo. Fulano de tal vai estar te acompanhando, hoje você faz isso, isso, isso. Eu estou dividindo a tua descrição de atividades para que você não se sobrecarregue em aprendizado. Hoje o importante é aprender isso, 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 isso. Talvez lá no terceiro dia é que você vai passar para a pessoa cultura, missão, valores. Tem gente que quer passar tudo isso no primeiro dia. A pessoa não presta atenção em nada, ela não entende nada. No terceiro dia, você já observou quais são os valores aqui da empresa? Não, não observei. Ah, tá. Você viu que o chão está sempre limpo? Pois é, porque esses são um dos nossos valores. Você viu que a gente separa o reciclável do orgânico? Porque a gente tem como valor o respeito ao meio ambiente. Então, a pessoa ela vai ter elementos para conversar com você. Tem gente que quer fazer tudo isso no primeiro dia de trabalho da pessoa, a pessoa não presta atenção, não entende e ainda fala, não quero trabalhar aqui não. E aí ela já está registrada, né? Lembrando-se que, com o E-Social, o registro tem que ser feito com 2 dias de antecedência à data de início do trabalho. Isso vai mudar 2 dias? pouco. 2 dias. Eu achava que era no dia, pelo menos. Não. Vai ser igual nota fiscal. Você consegue emitir uma nota fiscal com a data de ontem? Não. Mesma coisa. Então, eu imaginava assim, se o E-Social... empregado começasse hoje, o registro teria que ser hoje. Não, 2 dias antes com a data de hoje. Porque vai ser informado todos os órgãos. O lançamento no E-Social tem que ser 2 dias antes, entendi. É, porque pensa comigo. Por exemplo, se ele sofreu um acidente na primeira hora de trabalho, ele vai lá na Santa Casa. E a Santa Casa vai abrir a RAT, a CAT, né? Comunicação de Acidente de Trabalho, a RAT sobre o acidente de trabalho, dentro do E-Social. Mas se ela abrir o E-Social e ele não estiver lá dentro, como é que ela faz? Entende? Então, a informação para o E-Social vai com 2 dias de antecedência.
para caso Uhum. venha acontecer, inclusive, um acidente ou outra coisa, no dia ele já não está mais. Vocês ainda não estão no e-social, mas vocês vão entrar no e-social e essa é uma das regras, né, para as A empresas minha contadora grandes. já, As já grandes lança já algumas estão coisas no aqui. e-social, sim. Uhum. Desculpa cortar. A minha Tem contadora já lança algumas coisas, assim, no e-social. tem bastante coisa, tem bastante detalhes do e-social. Ele vai corrigir e vai pegar todas as empresas que fazem coisas erradas. Todo mundo Uhum. sabe que nenhum empregado pode trabalhar mais que 10 horas por dia. Tá na lei, né? E aí eles passam 2, 3, 4, 5, 6 horas extras para a pessoa fazer, às vezes, naquele dia. E com o e-social, não vem mais escrito 30 horas no mês de julho. Vem escrito no dia tal, fulano ficou 6 horas. O próprio Olerite vai ser um documento para que ele entre na justiça contra vocês. Eu tenho Então, uma o dúvida. e-social não vai afetar nada quando a pessoa faz tudo correto. Mas ele vai Sim, afetar muito, muito, muito quem faz quando a coisas pessoa erradas. tem alguma coisa que às vezes ela faz errado até por desconhecimento, porque aí as multas vêm online para a pessoa. Diga. Não sei se até no tema de hoje, mas eu vou perguntar. Tem na convenção coletiva dos gráficos, o arte finalista ele trabalha só 36 horas semanais, 6 horas por dia. Porém, 6 horas por dia, 36 horas semanais, é de segunda a sábado. E nós não trabalhamos aos sábados. Uhum, Eu posso colocar 7 horas e 20 por dia porque não trabalha sábado? Porque lá pode. diz Mas 6 aí horas e você trinta e tem mais seis. um documentinho para ele assinar. É Ah, sim. 7,33, eu acho. Não. Bom, É não isso importa. mesmo. É isso mesmo. Mas aí você vai ter mais um documentinho para ele assinar. E esse documento para ele assinar é simplesmente um termo de compensação. É um Hum. termo bem simples. O horário de trabalho é de tanto a tanto, compensando o horário de sábado. Ele só tem que assinar de que ele está Ah, ciente de ótimo. que existe essa compensação dentro da empresa. É só um documentinho a mais. Outra Tem coisa que agora outra não tem muito pergunta. sentido, porque a carteira de Hum. trabalho praticamente não existe, mas muita gente não sabe. Cada dia que você fica com a carteira de trabalho do teu empregado, você deve para ele um dia de salário nominal. Sim, isso eu E já as pessoas sabia. não sabem e tem empregadores que mandam a carteira para o contador. O contador devolve 10 dias depois, deve 10 Uhum. dias de salário para ele, né? Tome cuidado com isso. Ainda existem carteiras e você não pode ficar com ela. Diga, Tem uma outra pergunta. Deixa eu tentar lembrar aqui. porque eu tenho algo mais para tratar. Então vamos lá. Eu gostaria de pontuar algumas coisas que eu disse para você que na tua primeira frase já fica bastante claro a tua dificuldade de implantar as regras. Hoje, você exerce o papel de dona e você não é a dona, inclusive você não se pontua como sendo dona. Até É a forma verdade. que você escreveu o formulário, você pode Uhum. escrever gestor empregado ou proprietária da empresa. E você escreveu gestor empregado. Uhum. Depois, lendo o teu formulário, você me disse que é do seu pai a gráfica. Isso. Conversando com você, você me disse que teu pai quase nem está mais indo na gráfica. Uhum. Só que o que acontece é que você não se posiciona como sendo dona. E isso tira a tua energia na hora de colocar as regras, principalmente para os gatos velhos que ficam no sofá. Aos empregados mais antigos que ficam no sofá, você vai tentar tirar eles do sofá, que eles estão estragando o sofá, eles vão fazer. E aí, não é assim que gato faz quando você É, quer tirar é. eles do sofá? E aí, ou você vai ficar com o seu sofá destruído, né? Ou não. A pessoa que deveria já estar nesse contrato social junto com teu pai é você, uma vez que a tua mãe apenas configura no contrato social, uma vez que a empresa foi feita para o teu irmão que não teve interesse em tocar a empresa. Porque quando você se coloca como empregada, se sente empregada, você não fica confortável para dirigir a empresa e para criar as regras. Porque você sempre tem que consultar o teu pai. E isso tira o teu poder, isso tira o teu posicionamento em relação a você ser a dona da empresa. E assim, você é herdeira direta do seu pai.
Seu irmão também acaba sendo herdeiro direto do seu pai, mas você é a pessoa que hoje está trabalhando no negócio. Hoje, Isso mesmo. seu irmão não está. Vamos supor, não, estou isolando aqui, batendo na madeira, mas que teus pais venham a faltar. A tua empresa, ela é metade sua, metade do seu irmão. Uhum. Mesmo seu irmão nunca tendo trabalhado na empresa. Trabalhou, mas saiu, né? Pelo que você me contou, a empresa tem 20 anos e você começou na empresa fazendo serviço de rua, fazendo É. serviço de office girl, né? Office Praticamente girl. É. Isso aí. pagando conta na rua, fazendo Eu entrega. não sabia nem fazer depósito. Então, você começou dessa forma na empresa, você fez uma faculdade de administração, você estudou e você se preparou para assumir a empresa, ok? E na época em que teu irmão trabalhou, ele recebeu o salário dele por isso. Uhum. Mas hoje não é mais uma questão de trabalhar nem como auxiliar administrativo, nem vendedora e nem arte finalista. Como diretora. Hoje você tem todas as responsabilidades de diretora nas suas costas. Então, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu faria uma reunião familiar, né? Que eu sou famosa por Olha, ter na vida das os pessoas. meus pais dão aval para tudo. Eles dão aval para tudo. Eles falam, faça o que você quiser, como você quiser. Eles não têm. Acho que Então, sou eu que ainda não tenho. posso continuar me metendo na sua vida? Claro, com Quando você vai certeza. começar um processo terapêutico? Ah, tô precisando. Sério? Sério, porque assim, eu sempre faço. Eu não tô fazendo agora, mas eu sempre faço. Eu fiquei com o João lá numa cidade vizinha durante 8 anos. Eu fiquei com a Osana aqui em Campinas mais 5 anos. Eu fiquei com a doutora Raquel, linda, maravilhosa, 1 ano e meio. Ela tem 84 anos. Então é Olha, assim, processo terapêutico é para quem não tem, assim, nenhum tipo de doença. Porque quem tem doença não faz. Quem tem doença fala assim, imagina, não preciso disso aí. Preciso não, preciso não, preciso não. Esse é o que terapia precisa. é bom para todo mundo, né? Então, esse cara que diz que não precisa, esse é o que precisa. O E que de mais precisa. repente, eu acho que vale a pena você dar uma pensada, porque sabendo que você tem o aval e o apoio dos seus pais, por que nem que sequer num formulário para falar com a Carmen, você se colocou como dona da empresa? Porque na teoria, né, eu realmente sou funcionária, porque eu sou registrada, né? Na teoria é essa a verdade. Porque eu chegar, o que que você faz? Ah, eu trabalho numa empresa do meu pai. A empresa é Então, do meu pai, entendeu? mas Assim, na prática não é isso. Teu pai na quase nem prática não é. entende? E outra coisa, você enquanto empregada registrada, se traz prejuízo para a empresa. A empresa tem que pagar todos os seus impostos. Sim. E você, enquanto sócia, você tem o teu prolabore e depois você faz a retirada dos lucros. Uhum. Mas é dentro de você. Porque se você se posicionou num formulário com uma pessoa estranha, que sou eu, que você não é a dona, você leva isso para o seu dia a dia. E aí você perde força na hora de implantar as regras. Mas eu me apresento realmente como a funcionária da gráfica do meu pai, né? Então, chega, E né? eu, e na verdade, eu E é entendo que os importante, meus pais, eles dão um aval para mim. A empresa, é você muito dirige importante que como ele você não só quer. dê o aval, como seu pai faça uma reunião de passagem de bastão. Pessoal, eu estou ausente da empresa, então a pessoa que é a dona legítima, minha herdeira, de quem vocês devem receber todas as ordens, é a Aline? Cara, você só tem 7 pessoas, bota 7 numa sala. E teu pai faz a passagem de bastão. O que tá no papel não interessa nem para mim, nem para eles, nem para ninguém. Neste momento, o que interessa é a tua postura. A partir de Entendi. hoje, a Aline é a minha representante aqui dentro. Ela é minha herdeira legítima. Pense Entendi. nisso.
E eu encerro a nossa live com essa reflexão para você. Porque Excelente, muito obrigada. vai ser difícil você conseguir ter a resposta que você precisa deles se eles sabem que eles podem sair chorando pro seu pai. Teu pai tem que desmamá-los, entende? Mas Teu pai ele já não, aos pouquinhos já está acontecendo isso. Então, Ele mas já aos não, pouquinhos não funciona. Aos pouquinhos é igual você ter um cachorrinho que você adora e tem que cortar o rabinho. Então você corta só um pouquinho do rabinho, aí você espera cicatrizar, leva no veterinário, corta mais um pouquinho do rabinho, espera cicatrizar, leva no veterinário, corta mais um pouquinho. Eu sei que esse exemplo é horrível, principalmente para mim, que amo cachorro. Não gosto nem de imaginar uma situação dessa acontecendo. Mas é só para te mostrar que aos pouquinhos tem muito mais dor do que quando as coisas do que de acontecem uma de vez uma só. única vez. E você precisa, tipo, algo importante. Vai ter uma reunião com meu pai, vai ser no dia tal, ele tem algo importante para comunicá-los. E é feita a reunião. E essa reunião é, a partir de agora, a única pessoa responsável que responde aqui pela empresa é a Aline, que é minha sucessora, que é minha herdeira legítima e que é a responsável pela implantação das regras na empresa e de como a empresa vai ser conduzida. Ponto. O Entendi. cargo não é tão importante, a carteira assinada não é tão importante, mesmo porque você me disse que você já tinha um cargo de gerente. E eu fiquei com medo quando eu te perguntei isso, que teu cargo de repente fosse auxiliar administrativo. Aí eu ia chorar. Mas como você já tem um cargo Eu de gerente, já subi de cargo já. como você Coloquei já se gerência. subiu de cargo e já é uma gerente, tá tudo bem? Tá tudo bem? Ele poderia fazer isso mesmo que você não fosse filha dele. Ele poderia fazer isso. Porque ele ia dizer: eu estou transferindo o poder para minha gerente. Mesmo que você não fosse filha dele. Mas você é filha dele. Além de gerente, você é herdeira e sucessora. Então eu daria uma olhada para isso. E não pense duas vezes em Entendi. buscar um bom terapeuta. E sabe quem é um bom terapeuta? É aquele que você for na primeira sessão e detestou. Aquele é bom. Porque se Entendi. você gostar, Eu aquela tenho, pessoa tá na mão na sua cabeça. Aí não eu serve. tenho um receio assim de excluir meu pai, sabe? Esse eu tenho receio desde sempre de excluí-lo, entendeu? Assim, porque a empresa é dele, eu não quero tomar posse do que não é meu, sabe? É dele. Então, assim, embora ele me dá todo o aval, ele é maravilhoso, não tenho que, nossa, eu não posso reclamar. Meus pais são maravilhosos, me apoiam em tudo. Mas assim, eu não sabe, essa semana passada foi a primeira vez que eu fiz uma reunião sem falar para ele que eu tinha feito uma reunião. Aí ele me ligou na hora, pai, tô numa reunião aqui com o pessoal. Ele, é. Mas assim, é porque eu quero fazer as coisas que ele saiba, porque eu não quero tomar a frente, assim, tipo, eu que mando, eu que sei. Eu fico um pouco, assim, preocupada nesse sentido, entendeu? Assim, talvez é um problema meu mesmo que eu tenho que resolver, né? Veja com ele, porque é mais um problema teu. Porque vamos supor que ele fosse o dono da empresa. Que nem, por exemplo, eu tô aqui. Você concorda que a minha empregada que está lá no escritório pode estar fazendo reuniões e eu não estou sabendo? Uhum, com certeza. Você já imaginou se tudo que ela for fazer eu tiver que ficar sabendo cada detalhe? Não dá, né? Entendi. Por isso que eu deixei pro final. O feedback para resolver, Por né? isso que eu deixei pro final aquilo que eu queria ter te falado nos 5 primeiros minutos de live. Mas Aline, eu muito entendi, ficou obrigada. bem claro. Eu que agradeço, adorei a live. Foi muito bom ter essa mentoria com você. E eu tenho certeza que ajudou muita gente que também está passando por situações próximas, né? Aline, mais uma vez, estou torcendo por você, ok? E eu quero que você Eu fale agradeço pela sua de oportunidade. dona, diretora. Diretora.